Já sentiu como se a verdade tivesse desaparecido? Como se olhar ao redor fosse encontrar apenas mentiras, bajulações e gente convencida de que pode viver sem limites? Às vezes parece que a confiança se tornou uma raridade, um tesouro perdido no meio da multidão. É nesse cenário que Davi levanta um clamor. Salva-nos, Senhor, pois já não há pessoas fiéis. Ele não mascara a realidade, não finge que está tudo bem. Ele reconhece que há um silêncio pesado quando a verdade some e as palavras são usadas como armas. Mas no meio desse deserto de engano, Deus fala. Ele se levanta e diz: agora eu vou agir. O que nos resta quando tudo parece contaminado é nos agarrar àquilo que não falha, as promessas do Senhor. Elas não são como discursos humanos cheios de vaidade. São como prata pura, refinada 7 vezes no fogo, limpa, segura, confiável. Talvez hoje você esteja cansado de promessas quebradas, de pessoas que falam muito e cumprem pouco. Então, respira fundo. Pensa que existe uma voz que não mente, um Deus que não falha e um cuidado que guarda os que nele confiam. No meio de tantos ruídos, há uma palavra sólida que sustenta. É sobre isso que vamos conversar hoje. Como permanecer íntegros quando a mentira parece governar? Como confiar em Deus quando tudo ao redor valoriza o que é mal? Seja muito bem-vindo. Eu sou o João e é uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigado por abrir esse espaço no seu dia para ouvir a palavra e deixar Deus falar ao seu coração. Eu sou a Ana. João, que verdade necessária! O Salmo 12 mostra esse contraste entre a palavra enganosa dos homens e a palavra pura do Senhor. Enquanto os maus falam com bajulação e arrogância, Deus responde com promessas de proteção e justiça. Esse capítulo nos lembra que não estamos sozinhos. Mesmo quando parece que todos se corrompem, o Senhor continua sendo refúgio para os necessitados e segurança para os que confiam. Então faz assim, prepara teu coração, pega tua Bíblia se puder e vamos ouvir a leitura completa do Salmo 12. Depois, a gente volta para refletir juntos sobre como viver essa verdade na prática, nas nossas escolhas e relacionamentos. Vamos nessa? Livra-nos dos maus. Salmo de Davi. Ao regente do coro. Para instrumentos de 8 cordas. Salva-nos, ó Senhor Deus, pois já não há mais pessoas de confiança, e os que são fiéis a Ti desapareceram da terra. Todos dizem mentiras uns aos outros. Um engana o outro com bajulações. Ó Senhor, faze com que esses bajuladores se calem. Fecha a boca dessa gente convencida. Eles dizem: com as nossas palavras venceremos. Ninguém vai tapar a nossa boca. Quem é que manda em nós? Mas o Senhor Deus diz: agora eu vou agir, porque os necessitados estão sendo oprimidos, e os perseguidos gemem de dor. Eu lhes darei a segurança que tanto esperam. As promessas do Senhor merecem confiança. Elas são como a prata pura, refinada 7 vezes no fogo. Ó Senhor Deus, guarda-nos sempre, bem protegidos, e livra-nos dos maus, pois eles andam por toda parte, e todas as pessoas dão valor àquilo que é mau. Ana, esse salmo já começa com um grito de desespero. Salva-nos, Senhor, pois já não há pessoas fiéis. Já não há quem seja leal entre os homens. É forte, não é? Parece escrito para hoje. Davi olha em volta e sente que a verdade desapareceu, que a fidelidade se tornou rara, quase extinta. Sim, João. É a sensação de viver em um mundo onde cada um busca apenas os seus interesses. Ele descreve: cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajulam, mas no coração há falsidade. É como se as palavras virassem máscaras. A boca sorri, mas o coração engana. E o pior é que isso não ficou no passado. Quantas vezes a gente se sente cercado por palavras falsas, promessas quebradas, discursos bonitos que não têm vida real por trás. Mas olha como Davi reage. Ele não se conforma. Ele clama a Deus. Ele sabe que só o Senhor pode cortar esse ciclo de mentiras e arrogância. Isso me lembra quando ele diz:
O Senhor cortará todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: venceremos por nossa língua, nossos lábios nos pertencem. Quem é Senhor sobre nós? É a cultura do orgulho, da independência falsa, de achar que pode viver sem limites, como se a palavra humana fosse lei suprema. É verdade. Mas aí vem a virada. No verso 5, Deus responde: por causa da opressão do necessitado e do gemido do aflito, levantar-me-ei agora, diz o Senhor. Eu os protegerei. Que poderoso! No meio do silêncio das mentiras, a voz de Deus se levanta. Ele não apenas escuta, ele age. E é aqui que o contraste fica ainda mais claro. Enquanto a palavra dos homens é vazia, enganosa, a palavra do Senhor é pura. As palavras do Senhor são puras como prata refinada 7 vezes no fogo. Ou seja, não há resquício de engano, não há sujeira, é confiança absoluta. Isso me pega fundo, Ana. Porque quando tudo ao redor é instável, Deus nos convida a descansar naquilo que não muda. A palavra dele não precisa de retoque, não precisa de maquiagem. É pura desde o início. E é essa pureza que gera confiança. É por isso que o Salmo termina com segurança. Tu, Senhor, nos guardarás. Desta geração nos livrarás para sempre. Mesmo quando os ímpios vagueiam por toda parte, exaltando-se a vileza entre os homens, ainda assim existe proteção para quem confia no Senhor. Então, no fim, o Salmo 12 é um chamado à resistência. Não se deixar contaminar pelo engano, não se deixar sufocar pelo orgulho do mundo, mas escolher viver apoiado na palavra que é pura, que não mente e que sustenta. Exato. É olhar para o caos e dizer: eu sei em quem confio. Sei que há uma voz mais forte que todas as outras. E isso muda tudo. Muda a nossa postura, nossas palavras e até como a gente olha para as pessoas. Então, Ana, no fim das contas, esse salmo é um alerta e também um consolo. Um alerta para não nos deixarmos seduzir pelas palavras falsas e arrogantes que o mundo insiste em repetir. Mas, ao mesmo tempo, um consolo, porque a voz de Deus continua sendo pura, firme e verdadeira. Sim, João, em meio a tanto engano, nós temos uma âncora. E essa âncora é a palavra de Deus, que não falha, que é como prata purificada, sem mistura. Se confiarmos nela, estaremos guardados, ainda que tudo ao nosso redor esteja corrompido. E talvez esse seja o convite para nós hoje, escolher em quem vamos confiar. Nos lábios do mundo, que bajulam e enganam, ou na voz do Senhor, que liberta, sustenta e protege. E é por isso que agora, juntos, vamos orar, porque não basta apenas entender o que esse capítulo nos ensinou. Nós precisamos colocar diante de Deus o desejo de viver essa verdade, de permanecer fiéis e de confiar na pureza da sua palavra. Então, onde você estiver, prepare o seu coração. Vamos falar com Deus. Salva-nos, Senhor, porque já não há homens fiéis. Já não existem os que são leais entre os filhos dos homens. Salmos 12, 1. Senhor meu Deus, hoje me coloco diante de Ti com um coração pesado, assim como Davi se colocou quando olhou ao redor e viu a injustiça tomando espaço, a mentira sendo exaltada e a verdade sendo silenciada. Pai, quantas vezes eu também me sinto assim? Olho para o mundo e vejo que a lealdade se tornou rara, que muitos preferem o engano às claras palavras, que a bajulação ocupa o lugar da sinceridade e que a mentira parece mais vantajosa do que a verdade. Mas é justamente nesses dias escuros que eu lembro, Senhor, que a Tua palavra é luz para os meus pés e lâmpada para o meu caminho. Ó Deus, como Davi eu clamo, salva-nos, Senhor. Salva-nos das palavras enganosas que tentam nos manipular. Salva-nos das vozes que prometem, mas não cumprem. Salva-nos das máscaras que escondem intenções corrompidas. Salva-nos, Pai, até mesmo das mentiras que às vezes contamos a nós mesmos para justificar os nossos erros. Senhor,
A tua palavra diz: as palavras do Senhor são puras, como prata refinada num forno de barro, purificada 7 vezes. Salmos 12, 6. Enquanto o mundo se corrompe, enquanto os lábios mentirosos se multiplicam, eu escolho me apegar àquilo que é puro, verdadeiro e eterno, a tua voz. Pai, não quero viver de aparências, não quero andar na falsidade, não quero me perder em meio ao barulho das promessas vazias deste mundo. Quero andar firmado na rocha da tua palavra, porque ela não muda, não falha, não se corrompe. E mesmo que o justo pareça desaparecer, mesmo que a verdade seja sufocada, eu creio, o Senhor se levantará. O Senhor sempre guardará os seus. O Senhor não permitirá que a mentira reine para sempre. Por isso, eu oro, Senhor. Purifica os meus lábios, que eles não sejam instrumentos de engano, mas fontes de vida. Purifica minha mente, para que eu não seja seduzido pelo brilho da mentira, mas me encante sempre com a beleza da verdade. Purifica o meu coração, para que eu não me torne igual ao mundo, mas seja luz em meio à escuridão. Pai, se no tempo de Davi parecia que a fidelidade estava se extinguindo, eu creio que hoje o Senhor ainda levanta homens e mulheres que amam a verdade e vivem por ela. Eu quero ser um desses. Quero ser fiel em meio ao caos, quero ser verdadeiro em meio à hipocrisia, quero ser firme em meio ao abalo. Senhor, guarda a minha geração, guarda as crianças para que não cresçam alimentadas por mentiras, guarda as famílias para que não sejam destruídas pela falsidade, guarda a tua igreja para que não se contamine com bajulação e palavras vaidosas, mas permaneça firme no evangelho puro de Cristo. Eu declaro, com fé, que mesmo em um mundo de engano, eu escolho a verdade que liberta. Mesmo em um mundo de vaidade, eu escolho a humildade que vem do céu. Mesmo em um mundo de corrupção, eu escolho a santidade que o Senhor me chamou para viver. E assim como a prata purificada 7 vezes no fogo, eu quero ser purificado pelas tuas mãos, até que a minha vida reflita a tua glória. Senhor, tu és o meu refúgio, tu és a minha segurança. O mundo pode se perder em mentiras, mas eu sei que a tua verdade permanece para sempre. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. João, que oração poderosa! Esse Salmo 12 me faz refletir como vivemos tempos tão parecidos com os de Davi. A mentira, a corrupção, o egoísmo parecem dominar tudo. É verdade, Ana. Mas ao mesmo tempo, esse salmo nos lembra que existe uma palavra que não muda. A palavra dos homens é enganosa, mas a palavra de Deus é pura como prata refinada, testada no fogo. Isso traz paz, porque enquanto as pessoas mudam, Ele permanece o mesmo. E se nos refugiarmos na verdade dele, não seremos abalados. Amém. E que cada um que está nos ouvindo hoje possa escolher a verdade de Deus acima de qualquer mentira do mundo. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa esperança. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar aqui embaixo o que Deus falou com você através desse salmo. Que o Senhor seja o seu refúgio e a sua segurança. Um beijo e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo capítulo, se Deus quiser.